Maravilha, maravilha, cowboys, maravilha, cowgirls. Tranquilão? Suave? De boa? Espero que sim. Continuando com os nossos estudos no que diz respeito à nossa filosofia. Professor Alexandre, mais uma aula extremamente importante. Agora, pessoal, a parte 2 dessa aula, beleza? Vamos falar então aqui da aula 14 ainda, agora a parte 2. A primeira parte foi Hegel, agora é a vez de falarmos sobre Marx. Beleza, pessoal? Vamos falar então do velho barbudo. Anteriormente falamos de Hegel, George Hegel e o seu Zeitgeist, o seu espírito de época, a sua consciência de época e principalmente da dialética. Pessoal, extremamente importante a dialética histórica de Hegel. As ideias transformam as coisas. Hegel é um idealista. A dialética, tese, antítese e síntese, não é um método, não é uma forma para investigar, para analisar, para estudar. É a realidade, é a própria realidade, a dialética hegeliana. Maravilha, galerinha? Suave? Agora vamos falar sobre Marx, o velho barbudo, amado por muitos, odiado por tantos. Vamos analisar um pouquinho da filosofia do Marx. Escrevia como poucos, escrevia muito bem, pessoal. Beleza? Muito bem, então, mais um da escola germânica. Como eu falei para vocês, nessa transição do 18 para o 19 começam a pipocar bastante pensadores germânicos. Então, a filosofia germânica potente a partir do século 18 ali, pessoal. Olha o recordezinho temporal, 1818 1883. Maravilha? Viveu ali durante o século 19, no auge da Revolução Industrial. Maravilha? Então, olha que interessante, pessoal. Marx, que é muito forte na sociologia, Marx, que é muito forte na área do direito também, na área da economia, também é um grande filósofo. Foi um grande filósofo, é reconhecido como um baita de um filósofo. Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificá-lo. Guardem essa frase no coração, que isso vai fazer muito sentido no restante aqui da nossa filosofia do Marx e lá em Sociologia, no segundo semestre, quando analisarmos a Sociologia do Marx. Beleza? Muito bem, galerinha. O Marx, ele se coloca dentro do campo, dentro do time dos socialistas científicos, de um socialismo científico. A ideia de um socialismo, as propostas socialistas, não surgiram com Marx, nem com Engels, que era o brother dele. As propostas socialistas, pessoal, elas são bem antigas. Nós temos aqui, pessoal, alguns bons nomes que Marx vai dizer, existe uma ideia de socialismo que o Owen já falou, que o Fourier já falou, que o Blank já falou, mas eu coloco esses caras como socialistas utópicos, ilusórios, fantasiosos, entende? Sonhadores demais, porque eles elaboram uma teoria sobre uma sociedade idealizada e acabam que não mostrando um caminho sólido para chegar até essa sociedade. Ou seja, eles falam, o ideal é ser assim, mas como? Qual o meio para chegarmos até a esse fim? Eles não mostram, eles não indicam os meios, eles não mostram os caminhos. Então Marx e Engels irão chamá-los de socialistas utópicos, praticantes de um socialismo utópico. O Marx e o Engels vão se colocar como socialistas científicos. Por quê? Porque eles querem primeiramente compreender a dinâmica do capitalismo. Nós queremos uma sociedade socialista? Sim. Hoje estamos em qual modelo econômico? Capitalismo. Vamos entender como é que funciona esse capitalismo. Vamos analisar a história do capitalismo, as origens, como que aconteceram as acumulações de capital, como que são os modos de produção, como que acontecem as situações, como que surgem as contradições, existem contradições, quais são, vamos analisá-las. Ou seja, ele vai fazer uma varredura histórica no capitalismo. E ele quer entender esse capitalismo, que é o atual sistema, para poder aplicar um método, uma forma, um plano, um caminho para chegar até o socialismo. Beleza? Então, ele vai identificar que o que alimenta esse capitalismo é a luta de classes. Então, primeiramente, temos que eliminar a luta de classes para chegarmos a um estágio de socialismo. Coisa que os utópicos não analisaram, deixaram de lado, não perceberam. E Marx e Engels vão
ter essa atenção, beleza? Conhecer o sistema para poder derrubá-lo. Tranquilão, pessoal? Maravilha? Vamos continuando aqui então. Então, Marx e Engels, socialismo científico. Maravilha? Pessoal, e aqui nós temos um princípio da filosofia marxista, da filosofia marxiana, beleza? Marx falando, uma filosofia marxiana. Os seguidores do Marx são marxistas. Pessoal, então o Marx vai dizer, galerinha, cuidado, abram os olhos do que diz respeito à minha ideia de praxis, entende? Praxis, vamos viver a praxis, vamos trabalhar na praxis, vamos filosofar e agir na praxis. O que é praxis? Praxis, pessoal, não é somente prática, como o nome conota. Praxis, pessoal, é teoria mais prática. Nós temos que teorizar, refletir, mas também agir. Porque é o seguinte, pessoal, se nós tivermos teoria, mas não tivermos práticas, nós não vamos passar de alguns idealistas. E se nós tivermos a prática e não tivermos a teoria, nós não vamos passar de ativistas. Exemplos ao infinito, pessoal, entende? Existem várias pessoas que idealizam, que têm boas teorias, que refletem, mas não agem. São idealistas, beleza? Mas tem aquelas pessoas que são pau para toda obra, bora, escancar o peito e vão. E nem sabem o porquê estão indo. São ativistas, entende? Pô, você tá lá naquela marcha, você está lá naquele movimento, entende? Pô, cara, vamos pra rua, cartazes aqui. Aí você chega, e aí, cara, que massa que você tá aqui, mas por que você tá aqui? Qual o propósito, né? Me explica aí. Não, cara, a galera veio, eu tô junto aqui também, que o negócio é fazer barulho. Tá, mas por quê? Qual a reivindicação e quais os propósitos? Então, cara, a galera chamou, eu vim, entende? Pra número mesmo, pra fazer barulho. Ativista, nem sabe por que tá ali, entende? Ou então tem aquela pessoa, o correto é fazer isso, porque fazendo isso nós alcançaremos isso, de modo que vamos evitar isso. Pô, cara, que ideia massa, bora lá então agir? Não, eu não vou agir não, já dei a ideia já, agora agir também é demais. Essa pessoa não passa de uma idealista. Marx vai dizer, para transformarmos a sociedade, não basta só interpretá-la, analisá-la, refletir ou ir fazer barulho, precisamos da praxis. Praxis é teoria mais prática. Viver a praxis é teorizar, refletir, mas também agir. Tranquilão, pessoal? Então aqui é o início dessa filosofia do Marx. E aí vamos adentrar num ponto altíssimo. Sugiro a você que não viu a aula do Hegel, que veja, pois essa teoria do Marx é o ponto alto da teoria do Marx. Materialismo histórico e dialético. Então, é extremamente importante que você assista a aula do Hegel, pois Marx vai ser influenciado pela dialética do Hegel e depois vai transformar, vai modificar para a sua filosofia. Então, pessoal, as bancas cobram demais uma comparação, uma análise entre a dialética do Hegel, a dialética histórica do Hegel e o materialismo histórico e dialético do Marx. Maravilha, pessoal? Vamos lá então. Pessoal, o Marx, na sua juventude, ele foi mais um jovem hegeliano. O Hegel, pessoal, foi um dos poucos pensadores que fizeram fama em vida, que foram grandes influenciadores ainda em vida. Muitos jovens que nasceram naquele momento foram hegelianos, se basearam nas filosofias do Hegel. E o Marx foi mais um, beleza? Ainda mais que vivia naquele contexto germânico. Mas o Marx vai beber dessa fonte do Hegel e vai transformá-la, vai modificá-la. Tranquilão, pessoal? Aqui nós temos o seguinte. O Marx enxergava a sociedade dessa maneira aí, pessoal. Como se fosse um edifício. Atentos para essa figura aqui, pessoal. Vocês estão vendo meu mouse mexer aqui. Isso aqui, pessoal, é um edifício. Tranquilão? Nesse edifício, a parte superior ele vai chamar de superestrutura. Tranquilão? E a parte inferior ele vai chamar de infraestrutura. Então, isso aqui, pessoal, é a sociedade, é um edifício. Existe a superestrutura e a infraestrutura. Tranquilão? Na superestrutura, na parte superior, estão as ideias. Tranquilo?
Olha só, Hegel vai dizer que as ideias transformam as coisas. O Marx vai dizer, sim, olha aí, ó, que interessante. Nesse edifício social, a parte superior é onde se encontram as ideias, as maneiras de ser, as maneiras de pensar, as formas ideais de agir, as instituições, o Estado está ali, tranquilão? O mundo político, jurídico e cultural, as ideias, o topo ideológico está na superestrutura. Tranquilo? A parte de baixo, pessoal, que ele chama de infraestrutura, é a base material. É aqui, pessoal, que acontecem as relações de produção. É aqui nessa parte inferior que estão as forças produtivas. É aqui nessa parte inferior que acontece a famosa luta de classes que Marx tanto fala. Olha nesse quadro ao lado, pessoal. Nós temos ali o amo e o escravo, o senhor e o servo, o capitalista e o obreiro, né? No caso ali, o capitalista, que vai ser de fato ali, pessoal, o burguês, e ali o obreiro seria o proletário. Ou seja, pessoal, essa luta de classe que está ali naquele quadrinho ao lado, acontece aqui na infraestrutura. Essa luta de classe que Marx tanto ataca, tanto combate, está aqui na parte inferior desse edifício social. Tranquilo, pessoal? Suave? E aqui vai uma diferença assim, claríssima entre Hegel e Marx. Marx vai olhar para as teorias do Hegel e vai falar, não, cara, não são as ideias que transformam as coisas, são a luta de classe, as lutas de classes que movem a história. A própria frase do Marx, pessoal, que está aqui, ó, a história da sociedade até os nossos dias é a história de luta de classes. Beleza? Sempre existiu aquele que tem e aquele que não tem. Sempre existiu na história da humanidade aquele que manda e aquele que é mandado. Aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que servem para o dono dos meios de produção. Ou seja, é o amo e o escravo, é o senhor e o servo, o patrício e o plebeu, o burguês e o proletário. Sempre foi assim. Essa treta, pessoal, essa disputa material que move a história. Lembram-se, pessoal, da Roma Antiga e toda aquela treta entre patrícios e plebeus? As conquistas plebeias, pessoal, por meio de várias reivindicações. Ou seja, a história mudando por meio da luta de classes. Para Marx, não são as ideias que estão aqui em cima que transformam as coisas, mas a luta de classes que acontece aqui embaixo que pressiona as ideias mudarem. Exemplos ao infinito, pessoal. Vamos pegar aqui a história da escravidão aqui no Brasil. Ou seja, tínhamos uma escravidão, movimento ali, pessoal, escravocrata, os escravocratas. Tivemos um movimento abolicionista. O Marx vai dizer, não foi a ideia, a bondade da princesa Isabel que mudou de ideia e transformou as coisas aqui embaixo e libertou os escravos. Ele vai dizer, não. É luta de classes, é pressão material, forças de produção. Por exemplo, pessoal, ele vai dizer, pô, é o momento de segunda revolução industrial. A Inglaterra era a grande potência econômica do mundo, vomitando seus produtos para todas as partes do mundo. Quando chegava até aqui no Brasil, encontrava uma parcela gigante da população escrava. Escravo não recebe salário. Então pressão aqui embaixo, pessoal, pressão dos ingleses, pressão aqui, ó, das forças de produção, das relações de produção, pressionando a elite escravocrata, a elite política aqui do Brasil para libertar os escravos de modo que eles possam trabalhar de maneira assalariada, ganhando nem que seja uma miséria, para poderem ter o poder mínimo de compra dos produtos ingleses. Então não é a ideia da princesa Isabel e dos abolicionistas que transformaram a história, mas sim a luta de classes que aconteceu aqui embaixo, a pressão material, a pressão de produção, a pressão das relações de produção que acontecem aqui embaixo, que fazem a história mudar, que fazem as ideias se transformarem. E aqui vai uma diferença gigante, pessoal, para vocês. Quem enxerga a história acontecendo de cima para baixo, ou seja, as ideias que transformam as coisas aqui embaixo, as ideias que transformam o mundo, é um idealista. Hegel era idealista. E quem enxerga as coisas acontecendo de baixo para cima, como Marx, por exemplo,
é um materialista. E Marx, ele é materialista. Por isso que ele vai inverter a lógica do Hegel. Ele vai inverter a dialética. Ambos vão utilizar o termo dialética, porque a história está acontecendo, a história está mudando, a história está se movimentando de maneira dialética. Só que o Hegel vai dizer que é por meio das ideias, tese, antítese e síntese, as ideias que fazem a história se transformar, e Marx vai dizer que não. São as relações de produção, são as lutas de classe que sempre aconteceram na história do mundo, que fizeram com que a história se transformasse, que fizeram pressão para as ideias aqui em cima se transformarem, e aí, pessoal, a história, a dialética continuar. Por isso que ele chama a sua teoria de materialismo histórico dialético. É aqui, pessoal, a relação material que acontece aqui embaixo, as forças de produção que brigam aqui embaixo, que fazem as ideias aqui em cima mudarem, beleza? Então, não confundam Hegel, idealista, dialética histórica, com materialismo do Marx, ou seja, a relação de material, de produção que faz com que as ideias se transformem. Então, pessoal, a história da sociedade até os nossos dias é a história de luta de classes, beleza? E ali você vê uma figura embaixo ali, que é Marx, com o Hegel de cabeça para baixo. O que isso representa, pessoal? Hegel dizia que eram as ideias que faziam as coisas se transformarem. Marx vai dizer, não, são as relações de força, as relações de produção que fazem as ideias se transformarem. Então ele só pega Hegel e coloca de cabeça para baixo, mas mantém a dialética. A dialética continua, a mudança continua, só que para um são por meio da mudança de ideias e para outra por meio da luta de classes. Beleza? Tranquilão? Suave? E aí, pessoal, beleza, Marx? Você identificou então que a luta de classes é o problema sério. Se para alcançarmos uma sociedade igualitária, uma sociedade de fato comum, é preciso eliminar a luta de classes. Mas como vamos fazer isso? Marx vai falar, praxis, já identificamos, já teorizamos, agora vamos praticar. Ou seja, a solução para Marx, pessoal, é derrubar o capitalismo, instaurar um socialismo e gradualmente transitar para o comunismo. Pessoal, são três conceitos bem diferentes, beleza? Ou seja, já tomamos consciência do problema, que é a luta de classes, que é essa sociedade alienada. Agora precisamos derrubar esse capitalismo alienador para alcançarmos uma sociedade igualitária. Pessoal, vamos aqui entender algumas diferenças. Sistema atual, Marx vai dizer, sistema atual, capitalismo. Capitalismo tem luta de classes, capitalismo tem a burguesia no comando, capitalismo tem um Estado muito influenciado pelos poderes dos burgueses, e temos a classe proletária que serve ao burguês, beleza? Ou seja, tem uma desigualdade gigantesca. Tranquilão? Para derrubarmos o capitalismo, o primeiro passo é fazer a revolução do proletário, ou seja, proletários do mundo, univos, vamos tomar os meios de produção e instaurar a ditadura dos proletários. Ou seja, pessoal, nesse momento aqui do socialismo, ainda tem Estado, ainda temos ali, pessoal, algumas propriedades privadas que estão sendo socializadas. Percebam, lá no capitalismo tem burguês no poder, tem um Estado, pessoal, servindo aos interesses da burguesia, temos desigualdade, temos luta de classe, temos propriedade privada. No socialismo, os proletários do mundo se unirão e irão derrubar os burgueses do poder. Irão se unir e tomar o Estado e instaurar uma ditadura do proletário. Ou seja, nesse momento, o proletário está no poder. O proletário no poder, ele vai socializar. Por isso que o nome é socialismo. O proletário no poder agora está distribuindo, está socializando as propriedades, as riquezas, está desinchando o Estado, beleza? Está eliminando a propriedade privada. Por isso o socialismo, estamos socializando. Quando o Estado estiver desinchado, pronto para ser eliminado, quando as propriedades privadas estiverem todas socializadas, agora é momento de instaurar o comunismo. No comunismo não existe Estado. No comunismo, pessoal, os meios de produção existem? Sim, mas são socializados. E há uma justiça e igualdade. Não existe propriedade privada.
Tudo é comum. Beleza, pessoal? Então entendam que para chegar ao comunismo é primeiro instaurar o socialismo. Beleza? Não esperem que o burguês vai de bom coração, de bom grado, socializar as suas riquezas com o proletário. É preciso o proletário se unir e tomar os meios de produção e daí ele socializar com os outros. Tranquilão? Essa é a ideia do Marx. Capitalismo tem que ser derrubado para eliminar a luta de classes. Para isso acontecer, primeiramente, vamos tomar o Estado e os meios de produção e instaurar uma ditadura do proletário e socializar as riquezas, desinchar o Estado e eliminar a propriedade privada, socializando-as. E, por último, pessoal, comunismo. Comunismo não tem Estado, comunismo não tem propriedade privada, comunismo, pessoal, não tem, de fato, ali luta de classes, então tudo é comum. Esse é o estágio final da sociedade, uma sociedade comunal. Beleza? Essa é a praxis. Identificado o problema, luta de classes, agora é a hora de resolver, é a hora de eliminar esse problema. Tranquilão, galerinha? Suave? Essa é a proposta do Marx. Tranquilão? Inclusive, pessoal, em um momento de capitalismo, algo que paira de maneira muito forte e nos engana de maneira gigante é a ideologia. Numa sociedade comunal, numa sociedade comum, não existirá ideologia. O que é ideologia para o Marx? Atentos aqui, pessoal, para o seguinte. Se você procurar aí no dicionário, em qualquer Google aí, e digitar ideologia, ideologia vai aparecer ali, conjunto de ideias, conglomerado de propostas e assim por diante. Marx vai pegar esse mesmo conceito, vai pegar essa mesma palavra e vai aplicar uma outra definição, beleza? Existe então ideologia fora do Marx e ideologia para Marx. Marx vai dizer que ideologia é um falso discurso. Ideologia é uma forma de ocultar a realidade. Ideologia, pessoal, é uma forma, de fato, de nos enganar com discursos ilusórios, beleza? Justifica e defende os interesses subjetivos dos que formulam o conteúdo ideológico. Olha que interessante. É um instrumento de dominação. Ele tem caráter ilusório e proporciona uma falsa consciência. Pessoal, ideologia para Marx é uma forma de ocultar a realidade, beleza? Exemplos vão ao infinito. Vamos pegar, pessoal, o conceito de meritocracia. O Marx vai dizer, meritocracia é uma ideologia. Ou seja, meritocracia é um falso discurso. Querem te fazer acreditar que basta você se esforçar em qualquer lugar que você esteja, que você poderá alcançar e conquistar aquilo que você pretende. Marx vai dizer, isso é falso, isso aí oculta a realidade, isso aí é ilusório, isso aí é uma mentira, isso aí é um falso discurso, estão querendo nos enganar com esse discurso barato de meritocracia. Não existe meritocracia, entende? Fala aí, então de meritocracia para o filho do Cristiano Ronaldo, Marx diria. Entende? Vamos lá. Você aí no subúrbio do subúrbio do subúrbio, se esforça aí, cara. Se esforça e conquista o que você pretende. Só se esforçar, é de boa. É só se esforçar que você consegue. Agora fala de meritocracia para o filho do Cristiano Ronaldo. Ele vai se esforçar para quê? Existe justiça nesse discurso meritocrata? Ele é justo ou ele é para te enganar? Entende? Lá está o burguês. Ele conquistou por meio do esforço próprio. Isso é universal? Isso vale para todos? Marx vai dizer. Então, para Marx, ideologia é uma forma de ocultar a realidade. É uma forma de nos enganar. Entende? Uma forma de nos iludir. Em nome dos interesses de quem já tem. Beleza? Daqueles que já são beneficiados pela sociedade. Então, Marx vai dizer que é uma falsa consciência, tal qual é o fetiche. Pessoal, fetiche é uma outra teoria muito interessante do Marx. A célula do capitalismo são as mercadorias. Repito, para o Marx existe o capitalismo, esse sistema econômico, e a célula desse capitalismo são as mercadorias. Ou seja, o que seria o capitalismo se não fosse as mercadorias? Olhando aqui para esse quarto, pessoal, eu tenho várias mercadorias. Essa garrafinha, mercadoria, essa xícara, mercadoria, esse controlezinho de passar slide, mercadoria, essa apostila, uma mercadoria, beleza? São células do capitalismo, foram compradas, foram vendidas e assim por diante. E o Marx vai dizer que fetiche
é algo que acontece muito nas sociedades capitalistas. É uma forma de ideologia. Nos enganam, nos iludem. Beleza? Ou seja, para Marx, essa ideia do fetichismo da mercadoria altera a relação entre homem e mercadoria. Ou seja, o fetiche, pessoal, é uma forma de poder que é aplicado nas coisas. É feita, pessoal, uma propaganda tão grande acerca das mercadorias que parece que elas dão a entender que elas são mágicas, que elas são fantásticas, que muitas vezes elas possuem poderes incríveis e que nós precisamos comprá-las, porque comprando elas, nós junto com elas virá o status, virá o poder com esse produto mágico, beleza? Então compre o carro, compre um celular, como se junto com o carro, junto com o celular viesse fama, viesse poder, viesse a glória. Ou seja, as pessoas alteram sua relação com as coisas. Ou seja, no fetichismo, pessoal, o homem humaniza a mercadoria e passa a ser coisificado pela mercadoria. Ou seja, pessoal, eu queria muito comprar um passador de slides. É uma mercadoria. Pô, para minhas aulas isso aqui é fantástico. Eu não preciso correr até o computador para apertar a tecla ou o mouse. De onde eu estiver na sala eu posso apertar o botão que ele passará o slide. Eu queria muito isso aqui, pessoal. Eu queria demais. Eu queria tanto que eu alterei a minha relação com essa coisa aqui, com esse objeto. Pessoal, apliquei tanto poder mágico a esse controle, coloquei algo tão fantástico nele, que eu passei a ser a coisa e o controle passou a ser o sujeito. Alterou a relação, pessoal. Eu fui coisificado, eu fui reificado por esse controle. O Marx vai dizer que essa alteração de relação pode ser chamada de duas formas: coisificação do homem ou reificação. Então, se aparecer na sua banca reificação ou coisificação, tanto faz. É essa mudança de relação, pessoal. Entende? A pessoa, ela aplica na mercadoria um poder fantástico. Entende? Um poder mágico. Se eu perder isso aqui, pessoal, eu vou ficar muito revoltado. Entende? É só um controle. Entende? Eu que comando isso aqui. Ele só funciona se eu fizer ele funcionar. Mas eu apliquei tanto valor a ele, pessoal, que eu passei a ser escravo dele. Eu fui coisificado por ele. Arranhar o carro. Nossa, arranhou o carro. É só um carro, é só um metal que está ali. Mas, cara, eu fiz tanto esforço para ter esse carro. Eu aplico nesse carro um poder mágico, um poder fantástico, um poder que está além dele. Entende? Celular. E quando a gente esquece o celular em algum lugar, pessoal? Nossa! Entende? Emprestar alguma coisa que é nossa, a gente pensa muito, né, pessoal? Porque é nosso. Nós colocamos naquele objeto um poder fora do normal, um poder que não vem com ele. É um poder que nós colocamos nele. Marx vai dizer que isso é um fetiche, entende? Marx vai dizer que isso, pessoal, é uma forma de ideologia. Nós nos enganamos e nós aplicamos poderes nas coisas e, na verdade, esses poderes nem existem nas coisas. Esses poderes foram nós que colocamos nessas coisas. Beleza? Então, homem e mercadoria. O homem humanizando a mercadoria e sendo coisificado por ela. Essa imagem que está aqui embaixo é muito interessante, pessoal. Entende? Nós aplicamos aos objetos poderes fantásticos. Poderes, pessoal, poderes fantasiosos a cada objeto que nós temos. Beleza? E um outro conceito que é muito forte em Marx é a alienação. Esse mundo capitalista é um mundo de fetiche, é um mundo de ideologia e um mundo de alienação. Alienação significa pertence ao outro, pertencente ao outro. Ou seja, a alienação aplicada no trabalho. O Marx não critica o trabalho. O trabalho, inclusive, é algo muito interessante para Marx. O trabalho é uma forma natural de transformarmos a nossa vida para proporcionar a nós mesmos, conforto. Só que o trabalho aplicado no capitalismo é uma forma de alienação. Ou seja, os proletários trabalham e tudo aquilo que eles estão produzindo não pertencem a ele, pertencem àquele que não trabalha, ou seja, pertence ao burguês, aquele que comanda o seu trabalho. É isso que está na imagem aqui, pessoal. Temos aqui três pessoas trabalhando, mas o resultado de seus trabalhos não pertence ao trabalhador, pertence ao burguês. Beleza? É isso. Alienação pertencente ao outro. Eu estou trabalhando, mas o meu trabalho, o resultado dele não pertence a mim.
pertence ao patrão, pertence ao burguês, pertence aos donos dos meios de produção. Tranquilão, galerinha? Suave? Maravilha? Vamos analisar duas questõezinhas aqui para a gente materializar em banca o assunto. Qual é a diferença entre o conceito de movimento histórico em Hegel e o de processo histórico em Marx? Ou seja, a dialética hegeliana e a dialética de Marx. Qual que é a diferença entre elas? Beleza? Vamos lá. A. Para Hegel, através do trabalho, os homens vão construindo o movimento da produção da vida material, e assim o movimento histórico. Para Marx, a consciência determina cada época histórica, desenvolvendo o processo histórico. É ao contrário, beleza? Marx olha para o trabalho e a construção material, e Hegel para a mudança de consciência, para as ideias, beleza? Então a está errada. B. Para Hegel, a história pode sofrer rupturas e ter retrocessos. Por isso utiliza-se do conceito de movimento da base econômica da sociedade. Erradíssimo, pessoal, erradíssimo. Marx acredita que o modo de produção encaminhe para um objetivo final, que é a concretização da razão. Pessoal, novamente uma alternativa que está ao contrário. O Hegel, pessoal, não vai acreditar nessa ruptura, beleza? E nesses retrocessos. O espírito sempre galgando degraus. Um espírito, uma razão efervescente diferente da outra. O Zeitgeist, o espírito de épocas. Beleza? Então a B está errada. C. Para Hegel, a história tem uma circularidade que não permite a continuidade. Para Marx, a história é construída pelo progresso da consciência dos homens que formam o processo histórico. Errado também, pessoal. Marx, luta de classes, relação de produção. Hegel, ideias, consciências que vão, pessoal, evoluindo, que vão se desenvolvendo. D. Para Hegel, a história é teleológica. A razão caminha para o conceito de si mesma, em si mesma. Marx não tem uma visão linear e progressiva da história, sendo que para ele ela é processo. Depende da organização dos homens para a superação das contradições geradas na produção da vida material, para transformar ou retroceder historicamente. Olha que interessante isso aí, pessoal. Olha que massa. Para Hegel, a história ela é teleológica, ela tem uma finalidade. A razão caminha para o conceito de si mesma, em si mesma. Marx não tem uma visão linear e progressiva da história, sendo que para ele ela é processo. Depende da organização dos homens para a superação das contradições geradas na produção da vida material. Olha a luta de classes aí, pessoal. Para transformar ou retroceder historicamente. Correto. O fim supremo interessante para Marx é uma sociedade comum, que só virá depois que eliminar a luta de classes. A D está linda, a D está maravilhosa. E para Hegel, é a razão tese, é a razão antítese, é a razão síntese. Valores em si mesmas que vão se desenvolvendo. Beleza? Que vão ali, pessoal, se entrelaçando. E, para Hegel, a história se repete. E para Marx, a consciência revela os movimentos. Errado, beleza? Marx é a luta de classes. Beleza? Então a resposta correta é a letra D. Tranquilão? Suave? Maravilha? Próxima. A palavra ideologia, criada por Destutt, né, é um nome bem diferenciado aí, significa estudo da gênese e do desenvolvimento das ideias. Tranquilão. Com Marx, o termo ideologia adquiriu um significado crítico e negativo. Identifique nas opções abaixo a única que contém informação correta sobre a concepção de Marx sobre a ideologia. Então existe um conceito fora do Marx sobre ideologia e um conceito da filosofia marxiana no que diz respeito à ideologia. Beleza? Queremos saber o que Marx fala sobre ideologia. A. Conjunto de ideias que apresenta a sociedade dividida em duas classes, dominantes e dominados, visando a conscientização dos indivíduos. Não, pessoal, não. Não é esse conjunto de ideias, entende? Para identificar dominados e dominantes. Não, beleza? Falso discurso, ilusório, nos engana. Então, a está errada. B. Conjunto de ideias. Já está errado também, pessoal. Conjunto de ideias que mostra a totalidade da realidade. Não, pessoal. Ideologia para Marx oculta a realidade. Uma forma de nos enganar, de ocultar a realidade para nós. Em discursos falsos, tipo meritocracia, entende? Tipo o sucesso que a mercadoria pode te trazer.
São discursos falsos que ocultam a verdadeira realidade. Beleza? C. Conjunto de ideias que dissimula e oculta a realidade. Olha que interessante. Mostrando-a de maneira parcial e distorcida em relação ao que de fato é. Interessante, pessoal. Conjunto de ideias que dissimula e oculta a realidade. Beleza? Isso mesmo, pessoal. Ou seja, um conjunto de discursos que nos enganam, que ocultam o que realmente é. Tranquilão? Tipo meritocracia, tipo sucesso da mercadoria e assim por diante. A C está linda. D. Conjunto de ideias que esclarece de forma contundente a realidade. Não, pessoal, oculta a realidade. Ela não deixa, não nos clareia sobre a realidade. Ela nos engana, ela oculta a verdadeira realidade. Então a D já está errada desde aí. Mostrando que apenas pessoas da classe dominante podem governar. Erradíssimo. Beleza? Ele mesmo propõe uma ditadura do proletário. E. Conjunto de ideias que estimula a classe dominada a alcançar o poder. Não. É um conjunto de ideias, de discursos que enganam a classe dominada. Beleza? Então, a resposta correta é a letra C. Maravilha, galerinha? Suave? Olha que imagem bacana, pessoal. Reflitam sobre isso aí. Beleza? Nós temos ali Marx ao centro, né? E um de vós me trairá. Ou seja, nós temos vários personagens ali, pessoal, que tentaram emplacar uma ideia do Marx em seus territórios. Temos ali Fidel, temos ali, pessoal, Che, Stalin, Trotsky, Lenin, Mao e assim por diante. Reflitam sobre a teoria do Marx e as aplicações influenciadas nas teorias do Marx. Beleza? Façam essa reflexão aí, pessoal. Maravilha? No mais, qualquer dúvida é só chamar. Tamo junto, galerinha. Até a próxima.